Nós estamos hoje na terceira mensagem da nossa série acerca de crescendo a imagem do Mestre, em que nós temos falado a respeito da importância de nós crescermos, a importância do discipulado à imagem de Cristo Jesus. Você está vendo toda essa parafernália aqui na frente hoje porque nós estamos transmitindo lá para dentro também. A partir de hoje a gente está conseguindo transmitir lá para dentro para o nosso berçário, né? Então a gente está colocando também aqui, tudo que eu estou falando para vocês está indo para lá também, né? Mais uma inovação que a gente coloca aqui para a igreja. De qualquer forma, na semana passada nós oramos por algumas pessoas aqui. Eu espero que de fato você tenha buscado força no Senhor para crescer. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo maior como cristãos, é nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Crente naturalmente cresce. Se ele não cresce, há algum problema na vida espiritual dele. É um crente doente. Então, a nossa expectativa é que você possa estar crescendo à imagem do Mestre. Bom, quando a mensagem de hoje, nos anos 70, você deve se lembrar que o governo militar ele iniciou a construção daquela que seria uma das maiores rodovias do mundo, a assim chamada rodovia transamazônica. Uma rodovia que iria ligar a cidade de Cabedelo, na Paraíba, até a fronteira do Peru, 4.000 quilômetros de extensão. No entanto, esse projeto ambicioso, por falta de verbas, por falta de um planejamento em relação às condições naturais, é hoje uma estrada de terra, pavimentada em apenas cerca de 200 quilômetros da sua extensão, e acessível apenas 6 meses por ano, e isso quando não chove. Se chove, você não passa por ali. Falta de planejamento. Também, na década de 70, o AMB, você deve se lembrar disso, iniciou a construção daquele que iria ser o hotel mais luxuoso do Brasil. Eram apenas 7 andares construídos e o então assim chamado condomínio Alcântara Machado permaneceu como um esqueleto na Zona Norte por cerca de 40 anos, até ser comprado pela rede Holiday Inn e transformado em um 5 estrelas que serve aos executivos que hoje vêm para as feiras e exposições do parque. Você passa na Marginal, você vê, né, esse bonito hotel, mas por um longo tempo você se lembra, ele foi um esqueleto ali naquela região. A falta de planejamento, meus queridos, pode ter um custo alto. Quando você não considera o preço a se pagar antes de você abraçar uma obra ou você abraçar uma causa, você pode sofrer com a decepção e o fracasso. Pior ainda, quando esse fracasso pode redundar num prejuízo eterno. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que nós meditemos juntos sobre o preço do discipulado, no texto de Marcos capítulo 8, versos 34 a 38. Marcos capítulo 8, versos 34 a 38. Texto bem conhecido da palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. O Evangelho de Marcos é reconhecido pelos estudiosos como o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Ele foi escrito, acreditam os teóricos do Novo Testamento, de que ele foi escrito cerca de 20 anos apenas após a ascensão do Senhor Jesus, mais ou menos no ano 50 da nossa era. Também fica evidente essa primazia de Marcos a partir do fato de que Mateus e Lucas são tremendamente dependentes desse evangelho. Quando você observa Mateus e Lucas, você vai perceber que ele tem passagens que são idênticas ao evangelho de Marcos.
Isso mostra que provavelmente esse evangelho foi, provavelmente não, é quase certamente o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito especialmente para os romanos. É um evangelho que mostra Jesus como rei, algo que os romanos conheciam muito bem, mas não um rei como os imperadores romanos, que dominavam os povos conquistados, mas o rei servo, o rei que se dispunha a humildemente servir aos seus súditos. Em Marcos, Jesus, ele é o servo sofredor, o servo cheio de compaixão e graça. Ele é, em Marcos, um modelo para os discípulos, inclusive no sofrimento. Marcos vai mostrar que se Jesus sofreu, nós também iremos sofrer. Jesus é o modelo para nós, inclusive no sofrimento. Na passagem específica que nós estamos vendo, Jesus, ele leva os 12 para um período de oração e descanso, algo que você conhece pelo nome de acampamento. Aliás, se você ainda não se inscreveu para o nosso, procure o Rodrigo e a Fernanda. Se você já se inscreveu, acerte a sua parcela. Mas Jesus, ele leva então os 12 para um acampamento, numa cidade bem ao norte de Israel, chamada Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon. Esse é o último movimento de Jesus antes da jornada final até Jerusalém. Quando Jesus começa então a descer, porque ele estava ao norte, bem ao norte de Israel, ele começa a descer, ele está indo rumo a Jerusalém para encontrar a cruz, a ressurreição e a ascensão. Nesta passagem, nesta sessão que nós lemos, no capítulo 8, Jesus ele anuncia a sua morte, mostrando que o caminho da salvação passa pela cruz. Até então Jesus havia se mantido silente sobre isso, mas aqui ele abre o coração para os discípulos e diz: olha, o Filho do Homem, ele vai para Jerusalém, ele vai ser escarnecido, ele vai ser morto. O caminho da salvação passa pela cruz. Jesus estava pronto a pagar esse preço, renunciando a quem ele era, renunciando até mesmo a sua própria vontade, como nós podemos ver no Getsemane. E nós? Será que nós, como Jesus, nós estamos dispostos a renunciar? Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço do discipulado? O preço de sermos discípulos de Jesus? O preço do discipulado é o nosso tema hoje, para que você considere no seu coração se você está disposto a pagar esse preço de ser discípulo de Jesus. Vamos começar a partir do momento em que Jesus, e nós vamos nos concentrar no verso 34, quando Jesus ele está dirigindo esse discurso não só aos seus 12 discípulos, não só aquele círculo íntimo que estava com ele, mas Jesus ele chama a si a multidão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, todo aquele que quiser ser meu discípulo, não apenas esses 12, mas todo aquele que quiser ser meu discípulo precisa saber uma coisa: existem algumas condições. E a primeira condição que o Senhor Jesus aponta nesse verso 34 é que o verdadeiro discípulo deve negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Literalmente é: esqueça-se de quem você é. Esqueça de si mesmo. Abandone quem você é. Abandone a tua maneira de pensar. Abandone a tua maneira de viver. Abandone até mesmo a tua identidade. Quem você é vai ser redefinido a partir do teu discipulado com Jesus. Você é nova criatura. É deixar morrer de uma vez por todas o velho homem, como você vê lá em Efésios 4:22, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos despojar do velho homem, porque ele se corrompe, segundo a concupiscência, segundo a cobiça do engano. Negar-se a si mesmo, então, é deixar o velho homem que existe em você morrer. É você abandonar toda a sua autoconfiança quanto à salvação. Você precisa saber que não existe nada em você que pode te levar à salvação. Religião, querido, não pode salvar você. Se você acha que esta igreja pode salvar você, você está muito enganado.
Ou se você acha que qualquer igreja pode salvar você, você está enganado. Qualquer pastor que disser para você, venha para a nossa igreja que você vai ser salvo, é um herege, é uma seita. Não vá atrás dele. Religião, igreja não salva ninguém. Moralidade, essa lista de regras do tipo faça, não faça, também não podem salvar você. Não coma isso, deixe de comer aquilo, ou coma isso, ou coma aquilo, ou não faça isso, ou faça aquilo. Essas coisas também não podem salvar você. Esqueça disso mesmo. Esqueça da caridade. Caridade é uma coisa muito bonita de se fazer. Há pessoas caridosas que têm um bonito coração, ajudam os outros, mas isso também não a salva. Caridade não pode salvar ninguém. Negar-se a si mesmo, então, é você abandonar toda a sua autoconfiança quanto à salvação. No verso 35, Jesus vai dizer que você só pode salvar a sua vida se você perdê-la. Que paradoxo estranho esse. Você só pode salvar a sua vida se você perder. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa deixar de olhar para si mesmo. E você precisa passar a olhar para o Evangelho de Cristo. Você precisa parar de amar a si mesmo e passar a amar a Cristo e o seu Evangelho acima de todas as coisas. Pare de olhar para si mesmo. Olhe para Jesus e olhe para o Evangelho. E o que é o Evangelho, meus irmãos? Ana, o que é o Evangelho? Deus recebe pecadores. Você vai ter mais uma oportunidade de falar isso no próximo domingo na escola bíblica. Deus recebe pecadores, esse é o Evangelho. E Deus recebe pecadores incondicionalmente. Deus não recebe você porque você é você. Deus recebe pecadores, Deus recebe um pecador como você, como eu, porque Ele escolheu te amar. É porque Deus escolhe nos amar incondicionalmente, não por algo que nós façamos, que Ele nos resgata. Afinal de contas, como diz o verso 37, o que é que você pode dar em resgate pela sua alma? O que você pode dar em pagamento pela sua alma? Salmo 49, verso 7 e 8 diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O que é que você pode oferecer em troca da tua alma? O que eu e você, como discípulos de Cristo, podemos oferecer a Ele pela salvação? O que é que você pode oferecer a Cristo? Tudo isso para mostrar, em primeiro lugar, que o discipulado, ele requer renúncia. O discipulado requer uma renúncia de si mesmo. Quem não renuncia a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus. Você deve estar disposto ou disposta a renunciar até mesmo aquilo que você mais valoriza. Pense aí no teu coração a coisa que você mais valoriza. Lucas, capítulo 14, versos 26 e 33 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O que é que você tem de mais valioso? Eu pergunto a você. Pensa no teu coração. O que é que você tem de mais valioso? Talvez você diga que aquilo que é de mais valioso para você é a sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Só que Jesus está dizendo: se você não for capaz de renunciar a eles por amor a mim, se você não amar mais a mim do que a eles, você não é digno de ser meu discípulo. Às vezes eu olho para a Marcela e para o Otávio juntos e eu fico tão feliz, porque aquilo é tão valioso para mim. As duas pessoas que eu mais amo ali juntas. Gostoso demais. Só que aí eu me lembro de Abraão.
Você se lembra de Abraão em Gênesis 22? O filho que ele amava, o único filho, ele não teria outro. Segundo ele pensava, depois ele teve outros, mas segundo Abraão pensava, o filho que ele mais amava. Deus um dia chega para Abraão e diz: olha, você vai pegar esse menino e você vai levá-lo até o monte e você vai sacrificá-lo. E aí você pode imaginar o coração de Abraão, cada passo dessa jornada, sangrando, triste, chorando por dentro, talvez questionando: Senhor, por que isso? Por que isso, Senhor? Por que o Senhor me dá esse menino para agora tirar? Por que, Senhor? E ainda o abençoado do Isaac, em vez de calar a boca, chega e diz: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? Mas quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac, aquele simples ato de levantar o braço, decidido, apesar de toda a tristeza do coração, é uma declaração de Abraão. Naquele ato de levantar o cutelo, Abraão está dizendo: Senhor, eu amo o Senhor mais do que tudo. Eu amo meu filho, mas eu amo mais o Senhor. Você é capaz disso? De amar ao Senhor mais do que você ama aquilo que você tem de mais precioso? Discipulado requer renúncia. Para toda a humanidade, só existem 2 epitáfios, ou 2 mensagens, ou 2 lápides possíveis. Você vai estar debaixo de uma delas. Debaixo da tua lápide pode estar escrito: esse homem ou essa mulher cuidou de si mesmo. Pode estar escrito debaixo na tua lápide, acima da tua sepultura: esse homem ou essa mulher cuidou de si mesmo, dos seus interesses. Mas pode também estar escrito: Deus cuidou dele. Qual das duas? Qual das duas é aquela que vai estar destinada a você? Como alguém que cuidou de si mesmo, ou como alguém de quem Deus cuidou? Discipulado requer renúncia. Mas o Senhor Jesus também vai dizer, além do negue-se a si mesmo, que o verdadeiro discípulo deve tomar a sua cruz. O verdadeiro discípulo deve tomar a sua cruz. A imagem aqui é a imagem de um condenado. Você deve se lembrar que o condenado, ele carregava a sua própria cruz até o local da execução, não é? Aquilo que nós conhecemos como via sacra, não é? O condenado levava a sua própria cruz. Ele levava essa cruz debaixo de chicote. Aquele que era condenado certamente não carregava essa cruz com alegria, porque ele sabia o que o esperava. Mas o discípulo de Jesus, ele não carrega essa cruz como um peso. Para aquele que é discípulo de Jesus, a cruz é algo a ser carregado voluntariamente. E o que é que está sendo condenado aqui? Qual é o condenado que está carregando a cruz? É o nosso velho eu. É aquele eu a quem nós renunciamos ali atrás. Não é simplesmente você deixá-lo de lado, você abandoná-lo. Você tem de crucificá-lo. Ele tem de ser crucificado. É importante para entender essa passagem, já que esse evangelho é um evangelho que provavelmente foi escrito para os romanos, entender o que é que a cruz significava para o romano. Você deve saber, por exemplo, que a cruz para um romano era um símbolo de vergonha. Apenas os piores condenados, os piores criminosos morriam na cruz. A cruz era um instrumento de sofrimento extremo. Os romanos, eles eram bastante criativos em relação a penas de morte. Eles eram muito criativos. Qualquer dia eu conto para vocês como é que um romano podia fazer para matar um assassino. Era algo bastante criativo, por sinal. Mas a cruz era o pior desses suplícios. Para Cristo, a cruz não foi nada de diferente. Para Cristo, a cruz foi um símbolo de dor. Representou dor para o nosso Senhor, muita dor. Representou perseguição, representou vergonha, dor, perseguição, vergonha. E aí vem uma boa notícia.
Eu tenho uma boa notícia para você. Abra por favor a sua Bíblia em João capítulo 15, verso 20. João capítulo 15, verso 20. Douglas, pega água para mim. Obrigado. João capítulo 15, verso 20, que diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a quem? A vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Você lembra que eu falei que a cruz para Cristo era dor, vergonha, perseguição? Sabe qual é a boa notícia? A cruz de Cristo também é a sua. A cruz de Cristo também é a sua. Por causa da nossa identidade com o Mestre. Se você quer ter identidade com Jesus, se você quer crescer à imagem do Mestre, você precisa saber que a cruz dele é a sua cruz. Que dor, vergonha, perseguição, sofrimento acompanham aqueles que querem ser discípulos de Jesus Cristo. Você precisa saber disso. Nós temos de estar dispostos, queridos, à nossa cota de provações por lealdade ao reino. Você tem que estar disposto. Isso porque o discipulado requer disposição ao sacrifício. Nós já dissemos que o discipulado implica em renúncia. Agora estou dizendo para você que discipulado implica também em disposição ao sacrifício, ao sofrimento. Você precisa estar disposto. Giuseppe Garibaldi foi um revolucionário italiano que lutou aqui na Revolução Farroupilha e depois foi lutar na unificação da Itália, em meados do século XIX. Garibaldi conseguiu reunir um exército voluntário, um corpo de voluntários forte que enfrentou o governo tanto do Brasil quanto na Itália, com um discurso que dizia assim: não ofereço pagamento, nem quartéis, nem provisões. O que eu ofereço é fome, sede, marchas forçadas, batalhas e morte. Que aquele que ama esse país não apenas com os seus lábios, mas com o seu coração, me siga. Você acha que Jesus oferece alguma coisa diferente? Se você ama a Jesus com o seu coração e não apenas com seus lábios, você tem que estar disposto a saber que o que espera você, entre outras coisas, é também dor, vergonha, sofrimento e perseguição. Você precisa saber disso. O caminho do discipulado, queridos, é um caminho estreito. Caminho do discipulado é caminho estreito, não é caminho largo, não. Caminho do discipulado é tamoios, não é imigrantes. É difícil. É caminho estreito, pedregoso, difícil. O evangelho que te apresentam hoje em dia não tem muito disso, não. O evangelho de hoje em dia, e você sabe muito bem, é um evangelho positivo. Vem para Jesus e tudo vai ficar bem, tua vida vai se acertar. O evangelho de hoje é um evangelho de facilidades. Eu venho como estou e eu permaneço como estou porque Jesus, ele te ama de qualquer forma. É um evangelho fácil. O evangelho de hoje é o evangelho do conforto. Vem para Jesus e você vai ter um bom carro, saúde perfeita, tua família vai ser abençoada, vai ser maravilhosa. O evangelho de hoje em dia é um evangelho triunfalista. Eu sou filho do rei. Deus, ele me coloca por cabeça e não por... Você sabe. Esse é o evangelho de hoje em dia, é um evangelho sem dor, é um evangelho sem perseguição, e me desculpem o trocadilho, mas ele cabe muito bem, é um evangelho sem vergonha. O evangelho de hoje em dia é um evangelho sem vergonha, que não tem cruz. Mas o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho, ele chama ao sofrimento. O verdadeiro evangelho, ele te chama para o sofrimento, se necessário for por Cristo.
O verdadeiro evangelho, ele aponta para a cruz. Ele aponta para a cruz. O evangelho verdadeiro, ele vai levar você ao desprezo do mundo. Você precisa saber disso. Se você quer ser discípulo de Jesus, prepare-se para ser desprezado. Prepare-se para ser desprezado. Você está disposto, como Simão Cirineu do Evangelho, você conhece a história, a tomar a cruz de Cristo como a sua? Está disposto? E agora você começa a entender porque eu disse na escola bíblica que essa era uma mensagem a mais anti-evangelística que eu já preguei. Mas não é não. Você precisa saber que tem que ter um preço. Tem preço isso aqui, ó. Ser parte desse corpo tem preço. Discipulado requer renúncia, discipulado requer disposição ao sofrimento. Mas Jesus, ele traz aqui um terceiro comando para aquele que quer ser discípulo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No judaísmo rabínico, aquele judaísmo praticado pelos mestres, pelos doutores da lei, o judaísmo rabínico, essa expressão siga-me descreve aquela relação do mestre com o discípulo. E a coisa era assim: digamos que eu quisesse ser discípulo de um determinado rabino, alguém que eu admirasse, o que eu precisava fazer? Eu precisava deixar a minha família, deixar os meus amigos, e eu ia começar a seguir esse mestre, onde quer que ele fosse. Mas não era simplesmente aquele seguir esse mestre como a gente tem hoje, por exemplo, no pastorado, em que você vai para uma escola, para um seminário, e aí você vai lá e ouve uma lição, você ouve ali um estudo a respeito da Bíblia. Não, a coisa não era assim. Se você quisesse ser discípulo de um mestre, você precisava dedicar totalmente a tua vida a ele, e você precisava servir esse mestre em tudo aquilo de que ele necessitasse. Você se tornava um servo daquele mestre. O objetivo era que você não aprendesse a Torá tão somente na teoria, mas você aprendesse na prática o que implica servir a Deus. Assim era essa relação de serviço que esse siga-me de Jesus descreve. Nos evangelhos, esse siga-me é um chamado para o discipulado. Jesus usa esse siga-me para quando ele está chamando alguém para segui-lo. É um chamado para um discipulado, um chamado que é decisivo, um chamado íntimo para você conviver com o Senhor Jesus, como seu mestre, como seu rabi. Jesus, ele nos chama a andar com ele todos os dias, andar com ele dia a dia, a você aprender dele a partir de um discipulado prático de serviço. Preste bem atenção: discipulado prático de serviço. Não é viver e aprender de Jesus só na teoria, lembre-se dos rabinos, mas é para você aprender na prática. Nesse processo, eu e você somos chamados a confiar nele. Lembra de João 3,16? Todo aquele que nele crê. Para você ser discípulo de Jesus, você seguir Jesus implica em você crer nele, você acreditar nele. E por incrível que pareça, tem pessoas que se dizem discípulos de Jesus e não creem nele. Tem um Jesus que é desse tamaninho, bem menor que as suas tentações, que os seus problemas. Nesse processo nós somos chamados a caminhar nos seus passos, como diz 1 Pedro 2,21, quando o apóstolo diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Você tem que seguir nas passadas de Jesus. Onde ele andou, você anda também, seja na glória, seja no sofrimento. Ser discípulo de Jesus implica em você, seguir a Jesus implica em você obedecer ao seu comando. Você deve se lembrar, nós já citamos essa passagem nessa série de João 15, verso 14, quando ele diz: vocês são meus amigos se vocês... O que é preciso fazer para ser amigo de Jesus? Fazer o que ele manda. Vocês são meus amigos se vocês fazem aquilo que eu mando. Crer em Jesus, andar nas passadas dele e fazer aquilo que ele manda. Isso é seguir a Jesus.
O verso 38 nos mostra que o verdadeiro discípulo deve perseverar. O que quer dizer esse envergonhar-se? Envergonhar-se aqui é aquele desejo de você não ter nada com o outro. Sabe aquela coisa da vergonha alheia? Que se diz hoje em dia? Vergonha alheia. O cara faz alguma coisa errada, você olha para ele, teu amigo, você fala: olha, eu nem te conheço. Esse é o envergonhar-se. O exemplo mais clássico disso é o apóstolo Pedro. Está ali Jesus sendo julgado perante o Sinédrio, ali na casa do sumo sacerdote. E aí se achegam os servos do sumo sacerdote e dizem: espera aí, você andava com esse homem? E Pedro diz: opa, eu não, eu nem conheço. Isso é envergonhar-se. Isso é envergonhar-se. É a atitude daquele que rejeita o preço do discipulado. Aquele que entende o que é ser discípulo, mas diz: opa, aqui não. Esse negócio de sofrimento aqui não é para mim não. Ainda bem que fecharam a porta para ninguém ir embora agora. Ninguém vai se envergonhar agora de Jesus aqui. Mas o envergonhar-se é isso, é você entender o preço do discipulado e você querer voltar atrás, você dizer: não, isso aqui não é para mim, eu não vou negar a mim mesmo, eu não vou tomar a minha cruz, eu não vou seguir. Ai daquele que se envergonha, porque diz Jesus no verso 38, que aquele que se envergonhar dele, como seu discípulo, ele também irá se envergonhar no dia em que ele vier da glória do seu Pai. Em outras palavras, se você disser para Jesus hoje: olha, eu não quero saber nada de você, quando o Senhor Jesus vier na glória com os seus anjos, ele vai olhar para você e dizer: então eu também não quero saber nada de você. A escolha é tua. Você quer se envergonhar de Jesus hoje por causa desse chamado ao discipulado? Saiba de uma coisa: na vinda do Senhor Jesus, ele irá se envergonhar de você também. Discipulado requer renúncia. Discipulado requer disposição ao sofrimento. E discipulado requer comprometimento. Isso que é o seguir. É compromisso com o mestre. Você deve ter feito já essa brincadeira. A gente fazia muito isso no teatro, que era o jogo de sombra, né? Ou o espelho, em que um fazia uma coisa e a sombra tinha que fazer a mesma coisa, espelhando. Isso aqui é ser discípulo de Jesus. O que ele faz, eu faço também. Onde Jesus andava, eu ando também. O que Jesus não fazia, eu também não faço. O que ele faria, eu faço. Você provavelmente já ouviu falar de falsificadores de pinturas, não é verdade? Às vezes você olha para uma pintura verdadeira e para uma pintura falsa, você não consegue ver a diferença. Por quê? Porque o falsificador, ele se esforça tanto para entender o estilo do mestre que ele está copiando, que ele copia até mesmo a maneira de pincelar o quadro. Assim deve ser a relação do discípulo com Jesus. Exatamente aquilo que Jesus faria, o discípulo deve também fazer. O quanto você considera em sua vida o que Jesus faria no seu cotidiano? Quantas vezes antes de fazer qualquer coisa das que você faz, você pensa: peraí, o que Jesus faria nesse lugar, no meu lugar? Vamos ser sinceros, se a gente fizesse essa pergunta toda vez que a gente tem de tomar uma decisão entre fazer ou deixar de fazer alguma coisa, certamente nós mudaríamos a nossa maneira de ser. Porque a gente faz muita coisa que Jesus não faria. E da mesma maneira nós não fazemos muito do que ele faria. Quanto você se coloca aos pés de Jesus, como fez Maria de Betânia, para ouvir a sua voz, a sua instrução? Nós vivemos numa época muito produtiva, ou muito voltada à produção, em que você tem que fazer, às vezes até dentro da igreja, mas quanto você se coloca aos pés de Jesus para ouvir a sua voz? Aprender dele. Nós vimos que ser discípulo de Jesus tem um preço. Tem uma exigência de renúncia, uma exigência de disposição ao sacrifício, uma exigência de comprometimento. Você pode repetir? Renúncia, disposição ao sacrifício
e comprometimento. Vamos juntos. Renúncia, disposição ao sacrifício e comprometimento. Exigências, preço do discipulado. É justo que seja assim. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, ele nos lembra que a graça é gratuita para nós. A graça é gratuita para nós. Eu e você não podemos oferecer nada por ela. Só que a graça não é barata. Ela é gratuita, mas ela não é barata. Ela não é barata porque alguém pagou o preço. O alto preço do sangue de Jesus Cristo nos constrange a segui-lo, sabendo que a cruz dele foi tomada no nosso lugar. Será que eu e você temos então o direito de negar-nos a tomar a nossa e em confiança andarmos nas passadas dele? Você acha que você tem direito de negar essa cruz, de seguir a Jesus Cristo, de negar a si mesmo? Para que saber dessas coisas? Antes, céu para mim, é isso aí. Antes de receber a Cristo, considere o custo. Antes de receber a Cristo, preste muita atenção, considere o custo. Ser discípulo de Jesus não é tarefa fácil. As pessoas têm vindo a Jesus em busca de facilidades. Tem muita gente vindo a Jesus buscando facilidade. Porém, o verdadeiro discipulado é um caminho de cruz. Não é um caminho de facilidades. Será que você sabe, ou você sabia o que você estava fazendo quando você estava professando a sua fé? Queridos alunos, muitos de vocês foram meus alunos na classe de profissão de fé. Eu me lembro de vocês. Será que você sabia o que você estava fazendo quando você professou sua fé? Se não, é hora de você rever. Discipulado tem preço. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Não há preço que você possa pagar, nem de justiça própria, nem de religiosidade, nem de serviço que possa assegurar a tua vida eterna. O que você precisa, querido, para ser salvo é renunciar a si mesmo, é confiar no Salvador e oferecer a única resposta possível, que é o sim ao discipulado. Quão preso eu e você estamos à vida presente, aos valores atuais, não é verdade? Como nós estamos presos aos valores atuais? Quanto a nossa segurança tem dependido de nós mesmos? Quanto a sua segurança tem dependido de você? Por que eu estou perguntando isso? Porque onde está o teu tesouro, está ali o teu coração. Onde você deposita a sua ideia de segurança, aquele é o teu Deus. Será que existe alguma coisa que poderia fazer você retroceder na tua caminhada com Cristo? Onde é que está a tua segurança? Aquilo que você confia. Às vezes está no teu emprego. E aí você perde. E você perde. Deus restaura, como a gente viu hoje mesmo. Não é? Mas às vezes a nossa segurança está no nosso emprego, a gente perde. Às vezes a nossa segurança está na nossa saúde e ela vai embora. Às vezes a nossa segurança está na nossa família e nós somos separados dela. Existe alguma coisa na sua vida que poderia fazer você retroceder na sua caminhada com Cristo? Nós dissemos que o discipulado é um caminho de aprendizado prático, não foi? Então eu pergunto a você, a tua vida, a minha vida, é uma vida de serviço ao Mestre? Você se esforça, você se empenha por servir a Jesus? E aqui eu estou falando de serviço prático mesmo. Senhor, eu amo o Senhor de todo o teu coração. Ok, então pega esse copo d'água e leva para o teu irmão. Ah, Senhor, é muito longe. Que amor é esse? A tua vida, o teu discipulado, é um caminho de aprendizado prático
ao Mestre. Por fim, persevere em meio às lutas. Persevere em meio às lutas. Jesus nos avisou de que o caminho do discipulado não é um caminho fácil. Você precisa saber disso. Você precisa saber que ser discípulo de Jesus não é fácil, não. Mas vale a pena? Vale a pena? O que você acha? Vamos colocar na ponta dos dedos? Estende a mão para mim assim. Mostra para mim aí. Quantas décadas você queria viver? Você não pode passar de 100, né? Tudo bem. Vamos lá, quantas décadas você queria viver? Mostra para mim. 100zinho, Cleia, 100, Ana, 100, todo mundo 100? Que bem. Ah não, o Gustavo tá lá 80 anos, 80 também o Júnior, 80 lá o André, 90 Davi, 90 Sandra, 80 Rodrigo, 70 Silvana é meio modesta, 70 anos. Queridos, essas décadas que vocês mostraram são as décadas de luta e de sofrimento. As décadas que vocês mostraram aí na mão de vocês são as décadas de luta e de sofrimento no discipulado de Jesus Cristo, nesse aprendizado prático do Mestre, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de segui-lo. Agora estende a mão de novo para mim. E você que é crente, me mostra aí as décadas que você vai viver na eternidade com Jesus Cristo, em glória, sem sofrimento e sem lágrima. Mostra para mim com a tua mão. Você pode mostrar? Você consegue mostrar? Você está entendendo a minha mensagem? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vale a pena perseverar? Vale a pena lutar? Vale a pena pagar o preço do discipulado? Que Deus te abençoe a permanecer firme e a seguir a Jesus, crescendo sempre à imagem do Mestre.